Olá, seguidores. Cárcere privado, 100 horas de angústia. Um namoro que começou aos 12 anos de idade, sendo que seu parceiro tinha 19, não terminou bem. O que houve de errado naquele relacionamento? Até hoje, muitas perguntas continuam sem respostas. Mas uma certeza nós temos. Nós sabemos quem tirou a vida de Eloá Pimentel. Seguidores, essa semana foi lançado na Netflix o documentário Eloá Pimentel, Refém ao Vivo. E com base nisso, eu vim trazer a vocês alguma coisa sobre esse conteúdo. Eu nunca fiz esse caso aqui no canal, não porque eu não tive vontade, mas é que eu estava esperando o momento certo para isso. E esse momento chegou agora com o documentário. Essa história vai ser relembrada por muitos. Essa tragédia vai ser revivida por pessoas que estavam envolvidas no caso naquela época. E eu acredito que os seguidores estejam até com uma certa curiosidade de saber como estão as coisas hoje. Por exemplo, o que foi feito do Lindenberg? Tudo isso eu vou trazer aqui no decorrer do vídeo. Portanto, fiquem aí, não saiam, porque essa história eu acho que é uma das mais interessantes que eu trouxe aqui para o canal. Ok? Eu vou começar então falando da Eloá, a vítima mais atingida nessa história toda. Ela se chamava Eloá Cristina Pereira Pimentel, nasceu em Maceió no dia 5 de maio de 1993. E ela era filha do ex-cabo da Polícia Militar do Alagoas, Everaldo Pereira dos Santos, e da Ana Cristina Pimentel. Ele foi acusado de integrar o famoso grupo criminoso da Gangue Fardada da Polícia Militar de Alagoas e tirar a vida do advogado José Wallenberg Lins, quando este era presidente do partido que atualmente se chama de MDB, mas na época era o PMDB, lá da cidade de Palmares, no estado de Pernambuco, e esse crime aconteceu antes mesmo da Eloá nascer. Foi no dia 20 de dezembro de 1989. Então, seguidores, o que eu concluo disso? O pai da Eloá era uma espécie de... Eu não posso falar a palavra aqui, acredito que não, por dois motivos, tá? Mas ele era aquele tipo de profissional que era considerado como exterminador de desafetos, né? Então, ele fazia parte dessa gangue fardada, como eles diziam lá, né? E só que isso ia contra os princípios do real propósito da polícia de Alagoas. E eu acredito que seja por isso que
Everaldo se mudou com a família anos depois para São Paulo, para a cidade de Santo André, no ABC Paulista. Bem, além da Eloá, havia uma outra adolescente que no dia dos acontecimentos também foi vítima, que foi a Nayara Rodrigues da Silva. E é sobre a Nayara que eu vou falar com vocês a partir de agora. Ela era amiga da Eloá e foi mantida em cárcere privado com a Eloá. A Nayara acabou sobrevivendo depois de ter levado um tiro no rosto e foi conduzida ao hospital. Ela passou por uma cirurgia para a retirada da bala, tendo que enfrentar uma longa recuperação. E ainda fez alguns tratamentos referentes a lesões que ela havia sofrido. No ano de 2018, a Justiça do Estado de São Paulo condenou o governo a pagar a indenização de 150 mil à jovem por danos morais. Porque uma coisa eu vou dizer para vocês, o que aconteceu nesse caso foi uma comédia de erros e no decorrer da história vocês vão entender por quê. Não foi erro exclusivo, foi erro por parte da segurança pública e erro por parte da imprensa também. Na ocasião, para quem não lembra, só para refrescar a memória aqui, a polícia estourou o cárcere privado onde as duas estavam com um criminoso, mas foi de uma maneira tão inconclusiva que ele acabou ferindo a Nayara e tirando a vida da Eloá. O Lindenberg, ele era namorado da Eloá há bastante tempo. Eram 7 anos de diferença. Quando o Lindenberg conheceu a Eloá e começou a namorar com ela, ele estava com 19 anos e ela com 12. Mas ele foi conversar com a família da Eloá mesmo assim. A mãe já havia se posicionado, ela era contra que sua filha de 12 anos, tão nova, fosse namorar um rapaz de 19. Já o pai da Eloá, ele teve uma conversa amigável com Lindenberg. O que acontece? O Lindenberg, nessa conversa que ele teve com o pai da Eloá, ele conseguiu convencer o pai da Eloá que o namoro dele com a menina fosse permitido na ocasião. O pai da Eloá pegou um apreço pelo rapaz, né? Chegaram até a ter certa empatia um pelo outro naquele momento. E o Lindenberg, ele já era amigo de um dos irmãos da Eloá, do irmão mais novo. Apesar da diferença de idade, já existia uma diferença de idade entre o Lindenberg e a Eloá. Com o irmão dela, a diferença de idade ainda era maior. Mas eles tinham um vínculo de amizade ali, apesar de tudo isso. E esse namoro começou a acontecer. Foi esse irmão da Eloá que, acredito eu, tenha aproximado os dois. E entre idas e vindas, porque o relacionamento dos dois era muito conturbado, ele sempre chegava para ela e dizia: vamos terminar por aqui. E ela não queria, ela sempre procurava ele para que juntos chegassem a uma conclusão para que o namoro dos dois não terminasse, e eles acabavam voltando. E sempre quando as brigas vinham, ele sempre colocava essa prerrogativa entre o casal de terminar o relacionamento.
Porque na cabeça do Lindenberg, o que ele achava? Ela nunca vai terminar o relacionamento comigo. Então, eu falando isso, eu me sinto seguro. Acredito eu que seja isso, meus seguidores. Talvez não. Então, acontece que, num determinado momento, a Eloá cansou e ele disse que ia terminar o relacionamento. Ela disse assim, quer saber de uma coisa? É isso mesmo, vamos terminar. A partir de hoje, é cada um pro seu lado. Eu vou viver a minha vida, tu vai viver a tua, eu não te devo nada, tu também não deve nada para mim. Pronto, acabou. E aí que a coisa começou a acontecer. Porque aquela segurança que o Lindenberg tinha então, ele deixou de ter. A partir desse momento é que ele começou a mostrar quem ele realmente era. E eu dei essa explanada aqui, seguidores, mas a partir de agora eu vou falar para vocês especificamente sobre o dia do sequestro, como foi, como as coisas aconteceram. Mais adiante, no caso ainda, eu vou começar a falar o que foi que eu vi no documentário do caso da Eloá na Netflix. Certo? Então vamos começar a falar sobre esse sequestro. Ele ocorreu no dia 13 de outubro de 2008. Lindenberg Fernandes Alves, na ocasião, já estava com 22 anos. A Eloá estava com 15. E ele estava se sentindo tão inseguro com essa atitude da Eloá em terminar de uma vez por todas o namoro dos dois, que ele levou o irmão dela para dar um passeio, deu um perdido no Douglas, que é esse irmão, num local que ficava bem longe do apartamento em que a família da Eloá morava, e voltou para lá. Ele estava de moto, o Lindenberg. Então ele invadiu a residência da Eloá, no bairro Jardim Santo André, na cidade de Santo André, ABC Paulista, Grande São Paulo, onde ela estava com seus colegas realizando trabalhos escolares. Os colegas eram a Eloá, a Maiara, o Vitor e o Iago. O Iago era namorado da Maiara. E a confusão já começou ali naquele momento que o Lindenberg entrou no apartamento, que eu não sei de que forma ele foi entrar ali dentro daquele apartamento armado, já que ele não tinha mais nenhum vínculo com a Eloá naquele momento, e ela, acredito eu, que não iria abrir a porta para ele, mas o fato é que ele entrou, a porta já devia estar encostada. E como o Iago, seguidores, ele já era namorado da Nayara, ele começou a achar que o Vitor era namorado da Eloá. E com isso, a fúria dele se potencializou. Que ele chegou ao ponto de dar um tiro na tela do computador. E aí a coisa começou a ficar feia. Mas, seguidores, é importante salientar o seguinte. Logo no começo da ação do Lindenberg, o Vitor e o Iago, eles foram descartados como reféns. Ele pegou e liberou os dois, deixou os dois saírem do apartamento. Mas as meninas ficaram. A Eloá e a Nayara ficaram lá dentro. A Nayara
ela se mostrou amiga da Eloá até o fim, naquele momento ali. Pois ela não queria que, em hipótese alguma, a Eloá ficasse sozinha com Lindenberg. Tentando negociar com Lindenberg a rendição dele, a saída da Eloá e da Maiara do local, de dentro do apartamento onde elas estavam. Inclusive, o principal negociador ali, naquele momento, chegou a falar mesmo, ele não tinha feito nada que aquela prisão ali não iria ter nenhum problema, ele não seria preso, porque até então não houve um crime de morte. A única coisa que ele fez foi segurar as meninas, a Nayara e a Eloá, dentro do apartamento. Foi um cárcere privado. Então, o Lindenberg, é importante salientar o seguinte, que ele tinha um certo ranço com a Nayara, porque ele acreditava que o namoro dele com a Eloá tinha terminado por influência da Nayara. Agora eu vou pular um pouco a situação para o dia seguinte, porque no dia seguinte o circo já estava todo armado do lado de fora, né? Então, o Lindenberg, é importante salientar o seguinte, que ele tinha um certo ranço com a Nayara, porque ele acreditava que o namoro dele com a Eloá tinha terminado por influência da Nayara. Ele acreditava que a Nayara chegou no ouvido da Eloá, logo que as duas se conheceram, e começou a dizer certas coisas, tipo, larga esse cara de mão, ele não te merece, coisa desse tipo, assim. Mas ela ficou lá junto, mas até aquele momento ali, como o negociador havia dito, o pior crime não tinha acontecido. O máximo que poderia acontecer, acredito eu, se o Lindenberg saísse do cativeiro naquele momento, liberasse as duas do cárcere privado e se rendesse, seria que ele iria pagar serviços à comunidade. Acho eu que é por aí. Bom, mas o dia seguinte chegou e nada dele liberar as duas. Ele tinha um advogado que se chamava Eduardo Lopes, que começou a acompanhar as negociações do cliente com o Gatti, porque até o Gatti já estava inserido na história aqui. O Gatti, para quem não sabe, corresponde no Brasil àquilo que a SWAT é lá nos países norte-americanos. Então, já eram quase 11 horas da noite do dia seguinte, quando a Nayara foi libertada. Daí ela saiu, mas ela ficou quase que 2 dias inteiros ali com a Eloá na mira do revólver, do Lindenberg. A Nayara, ela foi chamada pela polícia para voltar ao local horas mais tarde, para ajudar numa negociação à distância, para libertar a Eloá, né? E ela obedeceu a ordem dos policiais e voltou ao apartamento para ficar ao lado da sua amiga. Só que, nesse ponto, seguidores, a polícia foi enganada pelo Lindenberg. E eu vou explicar isso com mais detalhes quando eu começar a falar sobre o que eu vi na Netflix. Foi um sequestro com mais de 100 horas de duração, com cárcere privado. A polícia do Gate, a tropa de choque, a Polícia Militar de São Paulo se juntaram nessa operação, explodiram a porta. Outro erro cometido aí, que mais tarde eu vou explicar, tá?
explodiram a porta de entrada da casa da Eloá. Eles alegaram que haviam ouvido um disparo de arma de fogo no interior do apartamento e que por isso eles entraram em luta corporal com Lindenberg, que teve tempo de atirar em direção às reféns. A Nayara, ela deixou o apartamento ferida, um tiro no rosto, estava sangrando muito, e a Eloá foi carregada nos braços por um policial. Ela foi levada inconsciente para o centro hospitalar de Santo André. O sequestrador, sem ferimentos, foi levado para a delegacia e depois para a cadeia pública da cidade. Depois disso, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na cidade de São Paulo. A Eloá havia sido baleada 2 vezes, um tiro na cabeça e outro na virilha. Infelizmente, ela não resistiu e teve sua morte cerebral declarada, que foi confirmado às 23 horas e 30 minutos do sábado, dia 18 de outubro. Lógico que esse caso ele repercutiu também no exterior, né? Na Espanha, pelo jornal El País, que até destacou a comoção nacional aqui no Brasil após o falecimento da Eloá. Agora eu vou falar um pouco para vocês das controvérsias do caso que colocaram em xeque a ação da polícia nessa operação de resgate a Eloá Pimentel. Bem, seguidores, falando sobre a ação da polícia, é algo que foi bastante criticado nesse caso. E diversas pessoas falaram sobre o assunto, inclusive especialistas em segurança pública, como Marcos Duval, que é instrutor de defesa pessoal do Departamento de Polícia de Belmont, no Texas, foi contratado por uma rede de televisão brasileira para comentar sobre a ação policial no caso. E de acordo com ele, e eu concordo com o que ele falou aqui, tá? A polícia cometeu uma comédia de erros que se tornou insustentável ao longo dessa jornada. Em primeiro lugar, foi um sequestro que se estendeu por 100 horas consecutivas. E numa situação dessa, quanto mais rápido os reféns saírem do cativeiro, melhor. 100 horas, seguidores, corresponde a mais ou menos 5 dias. Tanto é que o sequestro teve início no dia 13 e se desenrolou no dia 18. Foi o momento em que a polícia invadiu a casa. E era um sequestro por motivos passionais também, onde as pessoas ficam muito mais vulneráveis, tanto as vítimas envolvidas quanto o sequestrador. Apesar de tudo isso, inclusive, é importante se dizer que a Nayara se manteve tranquila durante o ocorrido. Acredito eu, pelo que eu pude perceber. Mas aqui há um outro erro cometido pela polícia. A volta da Nayara ao cativeiro. Ela já tinha sido libertada como refém. Ela já tinha saído de lá de dentro
Como é que ela foi voltar? Como é que a polícia conseguiu a façanha de entregar mais uma refém ao criminoso? Esse é mais um erro cometido nesse sequestro. Falando um pouco agora sobre a violência contra o Lindenberg. Eu sei que pessoas na época, e acredito que até hoje mesmo, relembrando do caso, ficaram revoltados com o Lindenberg por tudo que aconteceu e que provavelmente até queriam fazer justiça com as próprias mãos. Mas, seguidores, vamos ponderar aqui. A justiça está aí para ser cumprida, né? E eu acredito que nesse caso especificamente, apesar do que aconteceu com a Eloá, a justiça até meio que se cumpriu, fez o papel dela. Mas o Marcos Duval, ele afirmou que os policiais pisaram no pescoço do Lindenberg como forma de mobilizar o rapaz, e isso foi totalmente desnecessário. Um vídeo feito por um policial foi divulgado com exclusividade pelo jornalista Roberto Cabrini no Jornal da Record. Mostra o Lindenberg prestando depoimento completamente nu, com as mãos algemadas para trás e o rosto visivelmente inchado, o que poderia indicar que ele foi espancado. O CONDEP pediu esclarecimento sobre o vídeo. Em 27 de outubro, foi feita uma denúncia na ouvidoria das polícias de São Paulo, pedindo que seja investigado se Lindenberg sofreu agressões desnecessárias durante a operação. A Corregedoria da Polícia Civil abriu um inquérito para investigar quem foi o policial responsável pelo vazamento das imagens. De acordo com a Folha de São Paulo, as imagens teriam sido negociadas por R$50 mil com 4 policiais. A Record negou, afirmando que o vídeo é fruto de sua equipe arrojada de jornalistas. As imagens suscitaram uma discussão sobre o tratamento dado ao preso na mídia. E de acordo com o jurista Luiz Flávio Gomes, tanto a sociedade quanto a imprensa são complacentes com atos de violência que legitimam as práticas da violação dos direitos humanos. A consequência disso seria de acordo com as imagens que evidenciam que a sociedade desrespeita a Constituição e desrespeita tudo no momento em que admite esse tipo de violência. A declaração de Cabrini pode ser interpretada como uma ironia aos supostos maus tratos do rapaz. O Lindenberg, com essa ação criminosa que ele cometeu, ele simplesmente despertou a fúria das pessoas. Não eram só policiais que queriam ter aqueles 5 minutos de fúria próximos do Lindenberg. A população também. Então, seguidores, todo mundo queria fazer justiça com as próprias mãos, essa que é a verdade. Só que não é assim que se resolve as coisas. Embora eu acredite que direitos humanos não é algo bilateral como deveria ser e protege mais essa corja envolvida com crime, eu acho isso.
Mas ele está aí, ele existe. E numa situação dessa, ele vai se apresentar. Um representante dos direitos humanos vai se apresentar se posicionando a favor de quem está sendo penalizado. Não a favor da vítima, mas sim do responsável por tudo que aconteceu com a vítima. Infelizmente, essa é que é a verdade. Falar um pouco agora sobre a cobertura da mídia. Esse caso tomou uma repercussão midiática muito grande, mas a imprensa também cometeu erros. O jornalista Rui Guerra, prestando serviço para Sônia Abrão, ele entrevistou o Lindenberg, criminoso, no local onde estava ocorrendo os fatos. Eu não sei de que forma, eu vi na Netflix, mas para mim não ficou muito claro como o Rui Guerra conseguiu colocar no ar alguns detalhes do apartamento da Eloá no momento que ela estava sendo mantida como refém ali dentro. Isso aconteceu. E a partir desse momento, seguidores, o Lindenberg começou a se achar. Me tornei conhecido. Todo mundo já me conhece agora. Aí ele resolveu, quando ele já estava com ideia de libertar a Eloá, ele resolveu se mostrar para o mundo. Ele diz, agora o mundo me conhece, eu me tornei uma celebridade, ela vai ficar aqui comigo. E vamos ver no que isso vai dar. Esse foi o erro do jornalista. Mas a repercussão do caso tomou um crescimento exponencial a ponto de que as emissoras de TV tinham que falar só sobre esse assunto. Qualquer outro assunto que colocasse, qualquer outra programação que colocasse no lugar disso, seguidores, o que ia acontecer? Não ia ser visto por ninguém. A audiência ia cair. A Rede Globo, por exemplo, estava apresentando o programa da TV Xuxa no sábado e perdeu a audiência para a Record, que no mesmo horário estava colocando o caso que estava acontecendo lá no ABC Paulista. Tanto que no dia seguinte, no dia 19 de outubro, que foi o domingo, dia seguinte de tudo que se desencadeou ali, a Globo cancelou o programa Estrelas da Angélica e começou a exibir um especial sobre o caso. À noite, no Fantástico, as reportagens eram exclusivamente voltadas para essa tragédia. O Fantástico, naquele dia, marcou 30 pontos de audiência, que foi o seu melhor desempenho desde abril daquele ano. A jornalista Sônia Abrão, da Rede TV, junto com Rui Guerra, ela entrevistou o Lindenberg ao vivo e a Eloá pelo telefone, enquanto ela estava no cativeiro. Ela tentou intervir diretamente nas negociações e olha só o que ela fez. Ela bloqueou a linha de negociação da polícia com o Lindenberg. Falando com o Lindenberg, ela, naquele momento, porque ela estava ocupando a linha nessa conversa com o Lindenberg e com a Eloá,
o negociador não conseguiu falar. É isso que eu quis dizer. Não é que ela usou de algum artifício para fazer isso, não. Ela bloqueou por causa que quem ocupou a linha do telefone foi ela. E assim a coisa foi se desenvolvendo. O Ministério Público moveu uma ação judicial contra a apresentadora por danos morais coletivos no momento da negociação, onde exigiu R$1,5 milhão. Eu não tenho informação do resultado disso, mas essa ação foi movida. E agora eu vou falar um pouco sobre o pai da Eloá e depois, seguidores, eu vou começar a explicar com mais clareza para vocês aquilo que eu vi na Netflix e que eu não tinha notado durante o caso. Ou seja, eu vou tentar esclarecer para vocês o seguinte. Eu acompanhei o caso em 2008 pelas reportagens. O que eu pude ver no documentário, eu não consegui ver durante o período em que elas realmente aconteceram. A minha visão não teve esse alcance que teve com o documentário agora. Então, eu quero tentar esclarecer isso com vocês, tentar mostrar isso para vocês, que talvez quem não viu, quem só acompanhou a reportagem na época e não viu o documentário da Netflix, talvez alguma coisa vá ficar mais clara para vocês também. E, logicamente, vou esclarecer a vocês o que aconteceu com as pessoas envolvidas no caso, como elas estão nos dias de hoje, tudo direitinho. Então, mas eu vou começar a falar primeiro com vocês, a partir de agora, sobre o pai da Eloá Pimentel, o senhor Everaldo Pereira dos Santos. O pai da Eloá, como eu já falei aqui, ele fazia parte da Polícia Militar do Alagoas. Ele era um ex-cabo, conhecido como Amarelinho, e a Polícia Civil de Alagoas estava há tempo procurando por ele. Ele estava disfarçado com o nome de Aldo Pimentel e estava morando com a família em Santo André. Everaldo tinha 4 homicídios em sua ficha corrida e ele foi acusado pela polícia de Alagoas de participar do assassinato do delegado Ricardo Lessa, irmão do ex-governador Ronaldo Lessa do PDT, e do motorista do delegado Antenor Carlota. Em 91, o Everaldo é acusado também de assassinar sua ex-mulher, Marta Lúcia, com quem foi visto pela última vez. E ele também é acusado de ter atuado em um grupo de extermínio de Alagoas denominado Gangue Fardada. Na ocasião do crime, ele estava sendo investigado pela sua participação com o crime organizado de Santo André. Ele estava com medo de ser preso. Ele estava com tanto medo de ser preso que ele não chegou a ir até o enterro da filha. Ele ficou foragido durante meses, dizendo que só se entregaria se ficasse detido no estado de São Paulo. O Everaldo foi condenado em novembro de 2009
a 33 anos e 6 meses de prisão pelos assassinatos do ex-delegado Ricardo Lessa e do seu motorista Antenor Carlota da Silva. O crime ocorrido em 1991. Ele foi finalmente preso na periferia de Maceió em 28 de dezembro de 2009, escondido na casa de parentes. Em 5 de março de 2010, Lindenberg foi anunciado como testemunha no processo contra o pai de Eloá Cristina Pimentel. Seguidores, vamos ver esse cenário aqui, que é um pouco atípico, né? O assassino da filha do seu Everaldo se tornou, em outro processo contra o pai dela, testemunha contra ele. Olha, eu assim não me lembro de ter visto isso em outra circunstância. Talvez tenha ocorrido, eu não sei. Mas o fato é o seguinte, seguidores, é um chumbo trocado aí, né? O Everaldo querendo ver o Lindenberg preso por ter tirado a vida da sua filha, e o Lindenberg com poder nas mãos colocar o pai da Eloá na cadeia também, como testemunha de um outro processo qual ele não tem nada a ver. Não tem nada a ver com suspeito, quero dizer aqui. Mas isso aí é uma coisa que me chamou bastante atenção. Em 8 de janeiro de 2009, o juiz da vara do júri e execuções criminais de Santo André, ele determinou que o Lindenberg iria a júri popular pela morte da ex-namorada. Durante o interrogatório, o Lindenberg foi orientado por sua advogada para não dar declarações, permanecendo o tempo todo de cabeça baixa, enquanto ouvia o resumo do caso. E o julgamento do Lindenberg durou quase que o mesmo tempo em que ele manteve a Eloá no cativeiro. Durou 4 dias. A Eloá ficou em cárcere privado durante 5 dias e o julgamento dele durou 4. Foi de 13 a 16 de fevereiro de 2012. E ele foi considerado culpado pelos 12 crimes aos quais foi acusado. Um homicídio, 2 tentativas de homicídio, 5 cárceres privados e 4 disparos de arma de fogo. Ele foi condenado a 98 anos e 10 meses de prisão pela juíza Milena Dias. A sua sentença foi transmitida ao vivo por diversas redes televisivas como Globo, Record, Band News. E é aquilo, né, pessoal? Naquela época, nós sabemos que o Código Penal limitava a condenação máxima aqui no Brasil por um prazo de 30 anos de cumprimento de pena de prisão. Hoje o limite passou para 40. 6 de junho de 2013, o TJ de São Paulo reduziu a pena do Lindenberg para 39 anos e 3 meses de prisão. E agora vamos falar sobre o documentário da Netflix. Bem, seguidores, falando sobre o que eu notei na Netflix
O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte. Falando sobre o início do namoro da Eloá com Lindenberg, quando ela era apenas uma menina de 12 anos e o Lindenberg com 19, ou seja, 7 anos mais velho do que ela. Isso eu já explanei no início do vídeo, vou explanar de novo para ficar bem claro. A mãe da Eloá, Ana Cristina Pimentel, ela se mostrou contra esse namoro por causa da diferença de idade dos dois. E eu estou de acordo com a opinião dela. Ela não fez nada diferente daquilo que eu não faria se eu estivesse no lugar dela, dessa senhora. Mas o pai, que é o Everaldo, depois de ter uma conversa com o Lindenberg, ele permitiu o namoro. Ele disse, inclusive, que passou a gostar do rapaz por causa da personalidade dele. Seu Everaldo ainda não sabia, na verdade, ninguém sequer imaginava que esse seria o primeiro de uma sucessão de comédias de erros que viria depois. Agora eu vou falar sobre o dia dos fatos. A invasão do Lindenberg no apartamento da família da Eloá foi estranha. Como ele conseguiu entrar lá? Para ele ter entrado lá, a Eloá, eu acredito que não iria abrir a porta para ele. E era a única moradora do apartamento que estava presente naquele momento. Ela não iria abrir a porta para ele. Para ele conseguir entrar lá, ou ele estourava a fechadura da porta de entrada com o revólver que ele tinha em mãos, e eu acho que isso não aconteceu, senão ele não conseguiria ficar trancado lá dentro com a Eloá e a Nayara, ou a porta estava só encostada e ele entrou, que eu acredito que é o mais provável. Ele levou o irmão dela, o Douglas, que na época era um garoto, para um passeio. Ele deu um perdido no menino num local bem longe do apartamento em que a família morava e foi para lá para manter a Eloá como refém. Ele já estava com tudo planejado em sua mente. Lindenberg estava armado, ele era apaixonado pela Eloá. Quando ele viu que o Vitor estava lá dentro, isso irritou o Lindenberg de tal forma que ele estilhaçou o visor de um computador que havia na casa da Eloá com um tiro. Ele fez isso. O pai de um dos garotos começou a perceber que algo estava errado ali no apartamento da Eloá. E por isso ele fez contato com a polícia. E foi a partir desse momento que a polícia entrou em cena. A negociação começou como geralmente começa num caso como esse. O policial iniciou uma conversa com Lindenberg, com fala mansa, porém estratégica. O Lindenberg respondendo irritado e furioso, e isso foi se sustentando. E não houve sucesso nessa conversa. O Lindenberg exigia conversar com a dona Ana Cristina, a mãe de Eloá, mas nada adiantava. A polícia colocou o irmão mais novo de Eloá, num determinado momento dessas negociações, que já havia retornado para a frente do seu prédio para tentar conversar com Lindenberg. Mas também não adiantou de nada. Em meio a essas negociações, a polícia conseguiu fazer com que Lindenberg liberasse Vitor e o Iago do cárcere privado. E a partir daqui, somente as meninas estavam sob a mira do revólver do Lindenberg. E a polícia foi fechando o cerco, não deixando o Lindenberg dormir, cortando a luz do apartamento. As horas foram passando. E aqui, seguidores, eu vou apresentar mais um erro da polícia.
foram em torno de 100 horas de cárcere privado que a Eloá foi submetida. A multidão foi se aglomerando na frente do prédio e o Lindenberg prometia soltar a Eloá, mas não soltava. A Nayara chegou a ser libertada. E teve um momento, na ocasião dos fatos, que foi tão marcante que até hoje as imagens de televisão apresentam e as fotos ilustram. Inclusive a foto que está na thumbnail do meu vídeo de hoje, que é aquela aparição da Eloá na janela pedindo calma à mãe. Seguidores, naquele momento ali, na ocasião dos fatos, isso lá em 2008, quando eu acompanhei esse caso pela televisão, tá? Aquele momento lá eu não tinha entendido o que significava exatamente aquela aparição da Eloá na janela. Eu fiquei tentando entender se o Lindenberg permitiu que ela aparecesse em algum momento na janela para dar uma prova de vida para as pessoas que estavam negociando com ele. Achei que pudesse ser isso. E vendo o documentário da Netflix, eu percebi como eu estava errado nas minhas conclusões. O que aconteceu foi o seguinte: faltou comida no apartamento, a Eloá estava com fome, o Lindenberg também, e eles pediram comida para a polícia na negociação. A Eloá foi na janela, foi feita uma trança de cobertas ali naquele momento, foi jogado para baixo. Na ocasião lá, as pessoas que estavam acompanhando os fatos ali ao vivo acharam que o Lindenberg ia libertar a Eloá por essa trança. Ia fazer com que ela descesse pela janela por ali até chegar lá no chão. Não foi isso que aconteceu. Essa trança foi para pegar comida, para eles se alimentarem dentro do apartamento, porque eles estavam com fome. E eu só descobri isso quando assisti o vídeo na Netflix. Interessante, né? Porque isso me passou despercebido na ocasião. Outra coisa que aconteceu, foi comentado no documentário esse, que era uma zona muito perigosa. Tinha muita bandidagem ali, naquela região em que a Eloá morava. E logicamente que o pessoal do crime não queria ver polícia por perto, não queria ver imprensa por perto, não queria que o território deles fosse identificado. Eles começaram a roubar equipamentos da imprensa, tipo câmeras, filmadoras, microfones e outras coisas mais. E fugiram dali para não serem presos, né? Porque a polícia também estava presente. A imprensa estava se formando na frente do apartamento, assim como a polícia. Eles também, o pessoal da imprensa também cometeu os seus erros. E um erro grosseiro que eu acho que a imprensa cometeu, eu não estou nem falando a questão lá do Rui Guerra, com a reportagem que ele fez com o Lindenberg. Outro erro crucial que a imprensa cometeu naquele momento foi sair do foco do sequestro propriamente dito para tentar adivinhar qual era a comida que foi conduzida ao Lindenberg e a Eloá e o que foi que eles comeram quando estavam lá em cima. E começaram os palpites. O prato foi esse, o prato foi aquele. Isso aí, ó, não era o foco. O foco ali era o sequestro.
foco dos acontecimentos. A questão da comida era irrelevante, seguidores. E a imprensa deu bastante ênfase nisso. Ou seja, isso aí começou a dispersar um pouco o propósito deles que estava ali, que era libertar a Eloá. Isso era ruim. Então, aqui, falando sobre os erros da imprensa, apresentando tecnicamente os erros da imprensa, o que aconteceu foi o seguinte: a imprensa tirou o foco do caso, passando a opinar sobre o cardápio de comida que o Lindenberg havia escolhido para se alimentar no apartamento de Eloá. Os jornalistas não perceberam que os assaltantes estavam misturados naquela multidão e que roubavam suas câmeras filmadoras. E pior do que isso, o jornalista Rui Guerra, da equipe da Sônia Abrão, entrevistou Lindenberg num momento crítico das negociações, insuflando seu ego, e com isso Lindenberg começou a dizer que, de um lado, ele ouvia um anjinho falando para que ele soltasse a Eloá, e do outro, um diabinho falando para que ele a mantivesse cativa. E era isso que o Lindenberg passou a fazer. Agora, falando tecnicamente sobre os erros da segurança. E acreditem ou não, seguidores, os erros da segurança trouxeram consequências mais graves para o que estava acontecendo ali. O GATE, Grupo de Ações Táticas Especiais, estava ali preparado para agir e não agiu como deveria. A polícia foi enganada por Lindenberg quando ele já havia libertado Nayara como sua refém e na promessa de libertar a Eloá. Ele puxou Nayara de volta para dentro do apartamento que já havia se tornado, naquele momento, um cativeiro para as meninas. E o pior de tudo, a invasão mal planejada da polícia ao apartamento onde Lindenberg bloqueou a porta com uma mesa e uma estante, quando a polícia tentou forçar a entrada por essa porta. Foi nesse momento que Lindenberg feriu a Nayara no rosto e tirou a vida da Eloá com 2 tiros, sendo que um deles foi na cabeça. E o que aconteceu depois? O erro da polícia, seguidores, foi entrar no apartamento pela porta e depois pela janela. Se eles fizessem ao contrário, provavelmente teriam conseguido evitar a tragédia. Porque primeiro saiu a Nayara, dentro do apartamento ferida. Logo depois saiu a Eloá, em estado gravíssimo, sendo levada por um policial, onde ela foi colocada em uma maca e foi conduzida ao hospital. E depois, na sequência, saiu Lindenberg algemado, sendo preso. Bem, seguidores, agora eu vou falar com vocês sobre os dias de hoje. Eu não falei sobre todas as pessoas que participaram desse documentário, somente das que foram envolvidas nele diretamente ou deram algum tipo de apoio no caso. Mas eu quero deixar aqui informações sobre como está tudo hoje em dia. Vamos começar a falar pelo senhor Everaldo Pereira dos Santos, pai da Eloá, que foi reconhecido por crimes que havia cometido anteriormente ao caso. Anteriormente até mesmo do nascimento da filha. Durante os fatos, quando ele apareceu na televisão, em rede nacional, ele foi reconhecido e preso. Cumpriu pena no regime fechado até o ano de 2014, quando progrediu a sua pena para o regime semiaberto. Uma nova lei foi criada, onde a imprensa não pode se aproximar muito
durante uma negociação de sequestro para não atrapalhar o trabalho da polícia. Acredito que essa lei se chame Eloá Pimentel. E se não tivesse nome, acho que deveria ser. A Nayara, hoje em dia, leva uma vida reservada e raramente dá entrevistas. Uma de suas últimas aparições em público foi em 2012, durante o julgamento do Lindenberg. 7 pessoas que não se conhecem e que não conheceram Eloá, hoje estão vivas graças aos órgãos que ela doou. Atualmente, o criminoso Lindenberg Alves cumpre pena no regime semiaberto na penitenciária Dr. José Augusto César Salgado, conhecida como P2 de Tremembé. Vou salientar aqui que o Lindenberg tem seus medos, ele não quer ficar muito próximo do seu Everaldo, do pai da Eloá, porque ele tem medo de ser morto pelo ex-sogro. E o que eu acho isso uma incoerência muito grande, quer dizer, todo assassino é covarde, né, seguidores? Medo de matar o Lindenberg não teve, mas tem medo de morrer. É como se fosse aquela velha história, né, do criminoso que vai num determinado local, disposto a tirar a vida de não sei quantas pessoas, tira a vida de uns 5 ou 6, mas não consegue tirar a própria vida dele. Daí ele diz que não conseguiu. Conseguiu tirar a vida dos outros, mas a dele própria não. E essas são as informações que eu tenho sobre esse caso, seguidores. Comentem o caso educadamente, deixem um like, compartilhem, ativem o sininho das notificações, me sigam no Instagram. Hoje eu fico por aqui e até o próximo vídeo.